Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, últimas notícias do Corinthians para você ficar bem informado. Fagner vai voltar para o Timão. Eu conto tudo para você, o lateral direito que está emprestado para o Cruzeiro pode voltar para o Corinthians na próxima temporada. E o Garro vai jogar o clássico contra o Santos, próximo jogo do Corinthians é contra o Santos no dia 15 de outubro. Informações do Corinthians para você agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Vamos direto às informações aqui no canal do Sereto. Inscreva-se no canal e vamos direto às informações e deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Antes de mais nada, eu quero falar do Hugo Souza. Hugo Souza que está na seleção brasileira e ele pode ser titular da seleção brasileira contra o Japão. O Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, disse que o Hugo Souza seria titular no segundo jogo da seleção, nas eliminatórias, que o jogo contra o Japão, no primeiro jogo contra o Japão, o titular seria o Ederson, que foi convocado porque o Alisson está machucado, só que o Ederson também se machucou. Com isso, a possibilidade é grande do Hugo Souza jogar os dois jogos, ou até fazer um revezamento com o Bento. O John foi o outro goleiro, ex-jogador do Botafogo, foi o outro goleiro convocado para a seleção do Brasil. E o Hugo Souza, que deu uma entrevista para a revista Placar e fez juras de amor ao Corinthians. O Hugo Souza que rapidamente se tornou ídolo da torcida do Corinthians, principalmente pelo pênalti defendido na final do Campeonato Paulista, que deu o título ao Corinthians, pênalti defendido do Rafael Moura. Ele foi perguntado pela revista Placar se um dia ele jogaria no Palmeiras. Ele disse, o rival do Corinthians, né? E ele disse, não, nunca vou jogar no Palmeiras. Consigo me comprometer. As pessoas dizem que nunca sabem o dia de amanhã, mas quando você cria amor por uma camisa, cria também um respeito muito grande. Eu estava no pior momento da minha carreira quando o Corinthians me encontrou, e foi aí que eu pude viver o melhor período de todos. Ele estava no Chaves de Portugal, né? Tinha sido rebaixado com o Chaves de Portugal, emprestado pelo Flamengo ao Chaves de Portugal, quando o Corinthians ficou sem goleiro, o Cássio foi para o Cruzeiro, o Carlos Miguel foi para o futebol da Inglaterra, para o Nottingham Forest da Inglaterra, depois foi para o Palmeiras, o traíra do Carlos Miguel, e o Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians. Estava no pior momento da minha carreira quando o Corinthians me encontrou, e foi aí que pude viver o melhor período de todos. Vejo isso como forma de gratidão. Eu não sei se vou ficar aqui mais 10 anos, se vou sair mais para frente, nem para onde minha carreira vai me levar, mas para mim é sobre lealdade. E vou um pouco além, olha só que interessante que ele diz, é espiritual, como se fosse a minha esposa, e eu sou leal a ela. A Bíblia ensina que o esposo precisa amar a esposa, como Jesus amou a igreja. E como foi isso? Dando a sua própria vida por ela. Estou usando essa analogia, palavras do Hugo Souza, né? Estou usando essa analogia para falar que é essa lealdade que eu carrego para a minha vida. Compromisso absoluto, selado e inquebrável. Olha só, a declaração de amor do Hugo Souza ao Corinthians. E aí é o seguinte, né? Ele pode ser titular da seleção brasileira, como eu disse, no comando do Carlo Ancelotti, e com toda a certeza, se não acontecer nada de errado, Hugo Souza vai estar na Copa do Mundo do ano que vem, defendendo as cores da seleção brasileira. Dificilmente ele será o titular, porque o goleiro de confiança do Ancelotti é o Alisson, do Liverpool,
da Inglaterra, mas certamente ele estará entre os 3 convocados. Agora, tem o seguinte, né? O Hugo Souza não vai jogar contra o Santos no dia 15 de outubro, porque ele vai jogar um dia antes lá em Tóquio, vai estar lá do outro lado do mundo, e aí não vai ter tempo de defender a equipe do Corinthians, certo? Portanto, o Felipe Longo, que é das categorias de base do Corinthians, vai fazer a estreia com a camisa do Corinthians. O Felipe Longo que ganhou a posição do Matheus Donelli. Felipe Longo só tem 20 anos, mas é goleiro titular das categorias de base da seleção brasileira, e o Matheus Donelli acabou perdendo a posição. Quando entrou no time do Corinthians, não deu conta do recado, e por isso o Felipe Longo vai ser a novidade do Corinthians no jogo contra o Santos no próximo dia 15 de outubro. E por falar em próximo dia 15 de outubro, a novidade do Corinthians pode ser a volta do Garro, do Rodrigo Garro. Ele que já está praticamente recuperado de uma contusão uma lesão na panturrilha, uma lesão de grau 2 na panturrilha. Já está quase... ainda não faz um mês que o Garro ficou de fora, né? Ele se machucou no aquecimento da partida contra o Fluminense. Mas a recuperação dele está muito boa, está avançada. A previsão é que ele voltasse na segunda quinzena de outubro. A previsão ainda está de pé. Ele está no período de fisioterapia. O Corinthians volta a treinar na quarta-feira, né? Amanhã. O Corinthians volta a treinar amanhã. Recebeu 3 dias de descanso depois do último jogo. Então o Corinthians, domingo, segunda e terça, volta a treinar amanhã. É muito provável que o Garro volte a treinar já amanhã com os demais jogadores do Corinthians, ou amanhã, ou no máximo, na quinta-feira. Ele tem que passar pelo período de transição, voltando a treinar com os demais jogadores do Corinthians, para poder ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. E aí, o Dorival poderá contar, provavelmente, ou talvez, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, com os 3 jogadores de frente, com o Garro, com o Memphis e com o Yuri Alberto. Nenhum jogo sob o comando do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, ele teve os 3 jogadores de frente, o Memphis, o Yuri Alberto e o Diego Garro, e o Rodrigo Garro. Ele só teve os 3 na Copa do Brasil, nos 2 jogos contra o Palmeiras. E não por acaso, venceu os 2 jogos contra o Palmeiras, tirou o Palmeiras, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Os 3 jogadores juntos fazem muito a diferença. Com os 3 jogadores juntos, com o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto escalados como titulares, o Corinthians ganha um outro nível, fica em outro patamar. E agora eu quero passar a informação sobre o Fagner. Essa informação é do Jorge Nicola. Segundo o Jorge Nicola, a diretoria do Cruzeiro já informou o Corinthians que não pretende estender um empréstimo do Fagner para a próxima temporada. O Fagner, que tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final do ano, até dezembro, e tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. Lembrando que ele tinha renovado o contrato por 2 anos antes de ser emprestado ao Cruzeiro. E o Corinthians paga metade dos salários do Fagner, e metade quem paga é o Cruzeiro. Então a diretoria do Cruzeiro, segundo o Jorge Nicola, já informou o Corinthians que não quer estender o empréstimo do Fagner. E é muito possível que o Fagner retorne, então, ao time do Corinthians. O Corinthians não tem um lateral direito reserva. Eu acho que seria uma boa. Fagner e Mateuzinho, os 2 laterais, já que o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores, e o Fagner pertence ao Corinthians e tem mais um ano de contrato, o Fagner é ídolo da torcida, a torcida adora o Fagner, ele poderia ficar mais um ano no Corinthians. Agora, o Fagner tem que entrar em forma, tem que estar afim de jogo, né? Não pode estar gordinho, tem que estar magrinho para jogar pelo Corinthians, tem que estar afim de jogar pelo Corinthians. No Cruzeiro,
ele se machucou e está em fase de recuperação. Mesmo assim, antes de quebrar a perna, ele já era o reserva no Cruzeiro. O William é o lateral direito titular da equipe do Cruzeiro. O Fagner não estava conseguindo ser titular na equipe do Cruzeiro. Provavelmente, na disputa entre ele e o Mateuzinho, muito provavelmente o Mateuzinho ganharia hoje a posição de titular, porque o Mateuzinho está melhor fisicamente do que o Fagner. Mas eu acho que, de repente, o Fagner seria uma boa. O que é que você acha? Fagner de volta ao Corinthians. 36 anos, mas tem muita história no Corinthians e tem mais um ano de contrato. Talvez seja um jogador interessante para ficar na reserva do Corinthians. O Corinthians precisa de um lateral direito reserva. Faça sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like e faça parte do clube de membros do canal, que você vai ter vantagens aqui no canal do Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!